Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus nesta manhã. Mais uma vez estou aqui nesta cidade para trazer a palavra de Deus, para que possa o Evangelho de Jesus Cristo ser divulgado em todos os lugares, em todas as nações. Que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui neste mundo, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem continua até nos dias de hoje. Ele disse assim, no Evangelho de Marcos 16:15: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Essas são as palavras de Jesus, não são minhas, mas Jesus, ele disse essas palavras para que nós possamos ficar atentos no que ele disse, o que ele ordenou, e os mandamentos dele não mudaram, continua até nos dias de hoje. E ele disse: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então eu apenas cumpro a vontade do Senhor Jesus. Eu estou aqui para realmente para divulgar, para falar desse Deus tão poderoso, fiel, digno de honra, glória e louvor. É o único merecedor da nossa adoração, merecedor da nossa, que nós possamos exaltar. É o digno de toda exaltação, adoração. Nunca houve, nem haverá um Deus tão poderoso igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam entender e compreender que realmente sem Ele não tem como nós vivermos nessa vida em paz. Não tem como nós vivermos nesse mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele morreu, ele disse para os seus discípulos que enviaria os seus discípulos. E esse seria o nosso Consolador, que estaríamos com nós todo momento, enquanto ele volte. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião, não é pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Deus, a Jesus Cristo. Por isso estou aqui, não é para divulgar placa de igreja, não estou aqui para apresentar denominações, mas apresentar Jesus Cristo. Jesus, esse que morreu na cruz, esse que derramou seu sangue em expiação dos nossos pecados, porque na verdade nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas Jesus Cristo, ele trouxe uma solução para que nós possamos ainda ter uma oportunidade de ter comunhão com ele, porque desde o jardim do Éden, aonde os primeiros homens, os primeiros casal, Adão e Eva, por motivo de uma desobediência a Deus, por motivo de desobedecer uma ordem, ele disse para não comer do fruto daquela árvore que estava no jardim, no meio do jardim, mas dando ouvido à voz do diabo,
disseram para ele, disse para ele para que não tinha problema para Eva, que poderia comer daquele fruto, porque não tinha problema nenhum. Se eles comessem daquela fruta, seria igual a Deus, tinha o poder de Deus. Mas a Eva, seduzida, vendo aquele fruto bonito, vendo aquele fruto saudável, vendo aquele fruto apetitoso, que é o desejo do seu coração, o desejo da carne, onde o desejo da carne que é o problema do ser humano, o desejo da carne que separa o homem de Deus, o desejo da carne aonde faz que o homem perde a comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu ali no Jardim do Éden. O homem tinha comunhão com Deus. A palavra de Deus fala que toda tarde Deus vinha falar com Adão. Mas a partir daquele momento onde a Eva desobedeceu a ordem de Deus, e o diabo seduziu ela, e ela comeu daquele fruto, foi onde a comunhão de Deus foi tirada da presença do homem. E ali eles foram expulsos do jardim. E Deus colocou 2 anjos para que eles não entrassem, porque ficou contaminado todo mundo. O mundo inteiro ficou contaminado. O mundo inteiro vive no pecado. Mas Jesus Cristo, pela sua glória, pelo seu poder, ele saiu do seu trono e se fez homem. E veio no meio do seu povo, para que ele ali lhe mostrasse realmente o seu poder, para que hoje todos pudessem reconhecer que ele foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. O Deus, o Jesus, que veio a esse mundo, não para fazer os milagres. Ele não veio, o objetivo dele não foi exclusivamente para fazer milagres, curas, mas foi para mostrar para o homem que ele era o próprio Deus e que ele veio para salvar o homem de uma condenação eterna. Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade que se havia perdido, que havia uma separação entre o homem e Deus. E ele veio exclusivamente, foi para isso, para resgatar o homem que estava perdido. Mas Jesus, ele foi ignorado, ele foi maltratado, ele foi humilhado. E o prazer daqueles homens, o desejo daqueles homens, porque esse homem, com medo de perder o seu poder, combinaram de matar Jesus. E Jesus realmente foi morto por aqueles homens, mas já estava escrito que isso viria acontecer pelo motivo de ele morrer na cruz para nos salvar. E Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele pregou, ele ensinou, fez cura, milagre, deu vista ao cego, fez o coxo andar, fez o surdo ouvir, e fez o morto ser ressuscitado. Mas nem isso, a ignorância do homem é tão grande que não entenderam, não reconheceram Jesus como o único suficiente Salvador, que ele era o próprio Deus. E da mesma forma nos dias de hoje, as pessoas ignoram, as pessoas não querem saber de Jesus. Quando pregamos a palavra de Deus,
As pessoas, muitas das vezes até passam, porta a volta, se esconde, porque não quer saber de ouvir, não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber dos seus ensinamentos, não quer obedecer os mandamentos de Cristo, porque o homem, na verdade, ele quer fazer o que ele quer. Foi assim que aconteceu no jardim do Éden, onde Deus deu uma ordem para aquele casal e eles obedeceram. Quiseram fazer o que o inimigo mandou e não obedecer a Deus. Aonde que vem a primeira desobediência? Foi ali no jardim do Éden. E hoje está da mesma forma. As pessoas desobedecem a Deus a todo momento. As pessoas vivem desobedecendo a Deus, vivem desobedecendo a palavra dele. O Evangelho está sendo pregado, as boas novas estão sendo pregadas, mas o homem continua na ignorância. O homem continua cometendo os piores erros, os piores pecados na face da terra. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, onde as pessoas viviam de qualquer jeito, viviam na prostituição, viviam na idolatria, viviam nas piores desordens que poderia existir, e Deus já não aceitava mais aquilo. A ira de Deus veio sobre aquela cidade, e ele disse que iria destruir aquela cidade. O povo continuava desobedecendo, o povo continuava na prostituição, e o que Deus fez? Destruiu aquela cidade, botou fogo e destruiu. E assim é o que vai acontecer nesse mundo, que o povo piorou, está pior do que naquela época. O que vai acontecer é que Deus vai destruir esse mundo. E você muitas das vezes está achando que você vai viver aqui para sempre uma vida boa, confortável, sempre com sua ganância, sempre com a sua arrogância, sempre com o seu orgulho, e continua fazendo o que quer, continua desobedecendo da mesma maneira ou pior. O pecado tomou conta de muitos e não se arrependem, quer viver da maneira que bem quer, com os pensamentos maldosos, com os pensamentos voltados só para a carne, desprezando o Criador. Mas Deus não mudou. Deus continua ainda. Deus continua com as suas ordens. E o povo não quer saber de obedecer. Mas o recado estou aqui para te dar. Toda desobediência gera consequência. Toda desobediência vem a consequência. E a consequência é morte. A morte, onde que separa o homem de Deus. E é isso que mais o povo procura. Fugir da presença de Deus. Fugir das ordens de Deus para viver da maneira que bem quer. Mas não é assim. Não é assim que Deus planejou para o homem. Deus planejou o homem para ouvir e obedecer. Mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, e vai ser o mesmo para todo sempre. Ele não muda. Se você pensa que ele vai mudar, não vai.
Ele continua sendo o mesmo Deus. Em Mateus 8,32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? As Escrituras, os ensinamentos, a palavra de Deus sendo pregada e anunciada, para que o pecador possa reconhecer seus pecados e se arrepender, ainda que há fôlego de vida, porque após a morte não tem mais jeito. Que a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27, e como está ordenado o homem morrer uma vez, depois disso segue seu juízo. A tua chance de viver uma vida de acordo com o que Deus quer, se arrepender e viver de acordo com o que Deus quer, enquanto você vive, enquanto você está respirando. Depois que você morrer, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então a nossa escolha é enquanto está vivo. Como diz a palavra, está ordenado o homem a morrer uma só vez. Depois disso segue-se o juízo de Deus, onde todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso, aonde vai receber uma sentença naquele dia. Todos vão ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Depois que ele voltar, o juízo vai acontecer. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Ninguém. O que você faz hoje vai ser esclarecido naquele dia. As suas decisões hoje vai ser exposta naquele dia diante do Deus Todo-Poderoso. E ali a sentença vai ser dada. Ali há dois caminhos: que é a salvação ou a perdição. É duas decisões: ou a salvação ou a perdição. Então, a nossa decisão é quando estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, que nós devemos decidir. Glória a Deus. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto estamos vivos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler uma passagem aqui para você nesta manhã, onde se encontra no Evangelho de Lucas 18, 35. Lucas 18, 35, que diz assim: vai contar uma história de um cego que vivia à beira do caminho pedindo a esmola. Ninguém sabe o motivo que ele ficou cego, mas a Bíblia não fala como ele ficou cego. A Bíblia só fala que é o cego de Jericó. E em Jericó, ele ficava à beira do caminho, esperando alguém passar para que pudesse ajudar, para que ele pudesse sobreviver. Mas ele havia ouvido falar de Jesus, ouvia falar dos milagres, dos prodígios de Jesus, e ali ele vivia pedindo para as pessoas algumas moedas para ele poder matar
a fome de cada dia. E naquele dia, Jesus Cristo indo para Jerusalém, com seus discípulos, ia passando naquela estrada, ele estava ali à beira do caminho. E a Bíblia diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando, repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu vejo. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E esse Jesus que eu apresento para você aqui nesta manhã, nesse lugar, esse Jesus que eu estou te apresentando, ele foi e continua sendo o mesmo Deus. Ele nunca mudou e nem vai mudar por tua causa. Você continua arrogante, soberbo, desobedecendo, fazendo o que você bem quer na tua vida. Mas Jesus está vendo todas as coisas. Jesus está vendo o teu comportamento, a tua maneira de viver. Mas um dia, todos vão prestar conta. Todos. Ninguém vai escapar daquele dia. Hoje você pode não dar importância do que está sendo pregado. Hoje você pode estar desprezando. Hoje você pode estar dando a mínima importância o Evangelho de Jesus Cristo em sua palavra. Hoje você despreza a palavra de Deus, despreza os ensinamentos. Mas naquele dia você não vai ter desculpa. Você não vai ter desculpa que ninguém te avisou. Você não vai ter desculpa. E a cobrança vai vir para você. A cobrança vai vir. E todos vão ter que prestar conta para a sua decisão. E esse Jesus, passando ali, em Jericó, indo para Jerusalém, e aquele cego sentado à beira da estrada, pedindo esmola, para que pudesse sobreviver. E aquele dia ele viu que o movimento era diferente, porque onde Jesus passava, a multidão seguia. Onde Jesus passava, grande multidão seguia Jesus. E aquele dia foi diferente, porque a multidão que seguia Jesus era enorme, porque os dias de Jesus para ser crucificado estavam próximos. E ele subindo para Jerusalém, e o caminho passava por Jericó, aquele cego sentado, e ele ouviu um barulho diferente. Creio eu que ele pensou: o que está acontecendo? Está sendo normal. Hoje está diferente o movimento. E passando ali perto, alguém falou o nome de Jesus. E ele disse: é hoje.
É hoje que eu vou ser curado. É hoje que Jesus vai me curar, porque eu conheço, já vi falar dos milagres dele. Aquele cego, ele era cego das vistas, mas ouvia. Mas muitos hoje vivem uma vida cego e surdo, porque a palavra pregada, o anúncio sendo pregado, não querem ouvir. Continua surdo para a verdade, mas gosta da mentira. Gosta de ser enganado, é uma geração que gosta de ser enganado. Se eu pregasse aqui que você é ricar, ia ter sua conta recheada, se eu fosse um profeta, profetizando sua bênção na tua vida, você estava gostando. Mas quando eu estou falando da repreensão de Jesus, não dá a mínima importância. Mas ai de vós naquele dia,